Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies, pessoal. Hoje, mais uma vez ao vivo comigo, o único e inconfundível Alexander Mercouris. Seja bem-vindo, Alexander. É um prazer enorme estar aqui e te conhecer pessoalmente pela primeira vez, Pascal, cara a cara. Claro, a gente já se falou muitas e muitas vezes, mas essa é a primeira vez que nos encontramos e tem sido uma grande satisfação. Da mesma forma, eu gostei muito das muitas horas que a gente já passou conversando sobre política mundial. E é justamente sobre política mundial que precisamos falar agora. Tivemos uma conferência sobre russofobia e você fez uma apresentação brilhante em que analisou o legado literário que existe sobre a russofobia. Você pode contar pra gente a essência do que apresentou? Olha, a minha visão sobre a russofobia é que se a gente estiver falando do Ocidente, isso é um fenômeno relativamente recente. Começa ali no final do século XVIII, começo do XIX, e ganha força de verdade depois da queda de Napoleão, na qual a Rússia teve um papel central. A Rússia saiu dessas guerras como a maior potência militar da Europa. E fez isso sendo uma participante relativamente nova no sistema de poder europeu. As potências já estabelecidas, principalmente a Grã-Bretanha e a França, mas especialmente a França no início, ficaram muito alarmadas com isso. Então, logo depois das guerras napoleônicas, começa uma campanha constante na mídia. Na Grã-Bretanha, voltada contra a Rússia, a mídia britânica começa a falar da Rússia praticamente do mesmo jeito que fala dela hoje, como um império militarista, agressivo e também um império atrasado e autocrático. Depois a França pega o bastão, por assim dizer, e transforma tudo isso em forma literária. A partir da década de 1840, começam a aparecer várias expressões na literatura francesa sobre a Rússia que condensam essa russofobia, se quiser chamar assim, que já estava presente na mídia britânica. Entre essas obras francesas, tem o livro A Rússia em 1839, de Custine, por exemplo. E ainda mais impressionante, uma história em quadrinhos publicada em 1854, no início da Guerra da Crimeia, pelo ilustrador francês Gustave Doré. Essas obras, basicamente, criaram a imagem russofóbica da Rússia que a gente conhece até hoje. E você explicou como isso avança, certo? E como a gente vê certos estereótipos que continuam aparecendo de novo e de novo. Quais são exatamente os estereótipos que você identificou nessa literatura francesa e britânica que a gente encontra? Então, a Rússia é atrasada, a Rússia é selvagem, a Rússia é uma tirania, o povo russo é oprimido, mas participa da própria opressão. Os russos são traiçoeiros, são agressivos, sentem prazer na violência e na crueldade, não são de forma alguma confiáveis, e qualquer coisa boa que a gente ouça sobre eles é, antes de tudo, desinformação russa. E isso, aliás, é algo que aparece muito cedo. Os russos já começam a ser acusados de espalhar desinformação bem no início. Depois, surgem expressões literárias que seguem essa mesma linha. Eu analiso vários romances que apareceram no século XIX, na segunda metade do século XIX, que repetem esses estereótipos sobre os russos. E isso continuou a se amplificar também ao longo do século XX, quando, claro, o confronto com a União Soviética serviu como mais um pretexto para isso. E um ponto específico que eu destaquei é que um dos motivos pelos quais esses estereótipos e essas ideias sobre a Rússia duraram tanto tempo é que eles nunca foram realmente enfrentados no Ocidente. As pessoas nunca disseram claramente: isso é uma forma de russofobia, um tipo de racismo. Essa maneira de retratar os russos, de estereotipá-los, é basicamente racista. E por causa disso, como nunca se enfrenta o problema dessa forma, as pessoas simplesmente continuam repetindo.
Por que você acha que isso acontece? Porque o Ocidente, e hoje de manhã eu conversei com o nosso colega Richard Sakwa, que sempre chama de Ocidente político, quer dizer, nós já passamos por várias fases em que reconhecemos que sim, existiam formas muito fortes de racismo sendo usadas. Quero dizer, obviamente, o racismo baseado na cor da pele, mas também o antissemitismo, que é enorme, e há um grande reconhecimento disso. Por que você acha que nunca houve um reconhecimento de que também fizemos isso com os russos, e talvez até além dos russos? Quero dizer, com os povos eslavos, na verdade. E isso é algo que aparece com frequência nas minhas conversas com pessoas da antiga Iugoslávia, sabe? Croatas, sérvios, bósnios, que dizem algo como não, é o mundo eslavo que está sendo basicamente excluído da narrativa política do Ocidente. Mas isso vem junto, na minha opinião, com uma certa forma de russofobia, de eslavofobia. Por que você acha que isso nunca foi realmente enfrentado? Certo, porque sempre houve uma dimensão política por trás disso. A russofobia em si foi uma criação política. Eu entrei numa discussão sobre como ela surgiu, como foi deliberadamente fabricada na França. A russofobia original foi criada na França, na época do próprio Napoleão, em preparação para o confronto que ele acabaria tendo com a Rússia. E o fato de a Rússia ocupar a posição de uma grande potência fez com que seus rivais, primeiro a Grã-Bretanha, depois a Grã-Bretanha e a França, depois a Alemanha, depois os Estados Unidos, mas também ainda a Grã-Bretanha e a França, tivessem sempre um incentivo político para manter isso vivo e sem contestação. Se a russofobia algum dia for superada, isso vai exigir uma decisão política, primeiro de abandoná-la e depois de enfrentá-la. E essa decisão nunca foi tomada. Então, você acha, ou tem a visão, de que são as políticas dessas duas potências, e talvez agora também dos Estados Unidos e tudo mais, que estão alimentando a russofobia, e não a russofobia que está guiando a política? Com certeza. É a política, a geopolítica, a rivalidade, a agressividade. Tudo isso é o que realmente impulsiona essa situação. Agora é preciso fazer uma ressalva, porque o que acontece depois é que as visões russófobas acabam ficando tão enraizadas e tão presentes na consciência ocidental que começam, de certa forma, a influenciar as políticas. Então, os próprios formuladores de políticas passam a internalizar essa imagem da Rússia, que foi criada politicamente. E aí surge um ciclo de retroalimentação que afeta as decisões. Mas se algum dia houver uma decisão política séria e consistente de enfrentar isso, de expor isso como uma forma de racismo, eu acho que essa estrutura desmoronaria muito rápido. E nesse momento, aliás, estaríamos superando a russofobia. E é aí que talvez um verdadeiro reaproximamento com os russos possa acontecer. Oi, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar o canal é se inscrevendo na minha newsletter gratuita no Substack. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá ou comprar alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão aqui embaixo. Te vejo por lá. É curioso, fascinante até. Principalmente se a gente pensar nisso como um tipo de racismo. Porque a ideia é, claro, não. Quer dizer, os russos são em sua maioria brancos, certo? Embora essa afirmação ignore toda a parte asiática da Rússia, porque há cazaques, há outros povos, há muitas etnias dentro da Rússia, mas existe essa ideia de que não. Entre os brancos não há racismo. Claro que há. A motivação básica é justamente essa. A exclusão e a criação de estereótipos, e estereótipos bem tolos, para falar a verdade. O que mais me intriga é aquele argumento de que o povo russo é oprimido, mas ao mesmo tempo é culpado pela própria opressão. Você pode explicar melhor isso? Sim, essa é a ideia extraordinária de que o povo russo teria, por natureza, um espírito servil, como se eles realmente quisessem e buscassem que um governo tirânico fosse imposto sobre eles. E quando isso acontece, esse governo tirânico age de forma opressiva, e os russos, de certo modo, quase que aceitam isso e até colaboram com ele.
Eu dou um exemplo bem ridículo, na verdade completamente absurdo, que vem do livro de Gustave Doré, a novela gráfica de que eu falei, em que Ivan, o Terrível, basicamente aniquila toda a população russa. Sobram só 2 pessoas, e ele manda que uma prenda e execute a outra. E por serem russos, é exatamente isso que eles fazem, sem hesitar. Então, quer dizer, a ideia é... Isso não faz o menor sentido. E claro, isso levanta a questão. Se todos os russos foram mortos pelo próprio governante, que tipo de história a Rússia teria depois disso? O Doré, aliás, nunca chega a encarar essa questão de verdade. Mas dá para ver aí um exemplo de como os russos estão dispostos, basicamente, a colaborar com a própria opressão. Os 2 últimos sobreviventes, quando recebem a ordem, se prendem e se executam um ao outro para cumprir a vontade do czar. A questão é a seguinte, e esses estereótipos estão voltando agora, né? A gente está falando aqui no dia 12 de junho de 2026. Então, depois de mais de 4 anos de guerra na Ucrânia, essa ideia de opressão e de que o povo russo também seria responsável por isso, anda junto com essa noção curiosa, muito comum no Ocidente político, de que basta colocar um pouco de pressão e o regime russo vai desmoronar porque o povo vai se levantar. O mesmo com o regime iraniano, que ele cairia e o povo se levantaria. Essa ideia vem, na verdade, de uma certa russofobia, que depois é aplicada a outros contextos. Eu acho que tudo isso remonta à Revolução Russa, no sentido de que, claro, havia uma grande crise política no meio de uma guerra e também uma crise econômica na Rússia. Agora, o que o Ocidente não reconhece é que antes mesmo da Revolução Russa acontecer, antes da queda da monarquia, já existia um período muito longo de mudança política e de crise política dentro da própria Rússia, que vinha se desenvolvendo de forma orgânica. Mas a narrativa russófoba sempre teve muita dificuldade em lidar com a ideia de que os russos têm autonomia, que existe algo como uma sociedade russa, que os russos realmente têm opiniões e que essas opiniões, de fato, têm o poder de moldar a política dentro da própria Rússia. Então, a suposição é que apesar de todas as suas aparentes forças externas, a Rússia, por ser selvagem, primitiva e fraca, selvagem e primitiva por causa das contradições do próprio sistema, no fim das contas é fraca. É como um castelo de cartas. Se você soprar com força suficiente, tudo desaba. Aliás, essa é exatamente a mensagem do livro de Gustav Dyer, escrito no primeiro ano da Guerra da Crimeia, de que a Rússia não é tão forte quanto parece. Na verdade, é bem fraca. Tudo o que o Ocidente precisa fazer é enfrentá-la, e quase imediatamente ela vai colapsar. No começo da guerra, quer dizer, foi algo fascinante, né? A Comissão Europeia e outros ficavam dizendo que os russos estavam lutando com paz, se agarrando com os dentes a esse território, que tinham sido empurrados de volta. Máquinas de lavar, né? Chips tirados de máquinas de lavar. Streptococcus. E mesmo quando nada disso realmente aconteceu, a ideia de que a Rússia vai entrar em colapso em breve ainda existe até hoje. E é justamente essa a inspiração por trás do 20º pacote de sanções e de tudo mais. Como você explica para si mesmo que, de alguma forma, a realidade não consegue convencer essas pessoas de que esse estereótipo está errado? Bom, isso nos leva de volta ao poder da narrativa. Como ela nunca foi realmente colocada sob pressão constante, acabou criando certas suposições, inclusive dentro da própria elite política, das quais eles têm muita dificuldade de se afastar. Porque se algum dia admitissem para si mesmos que a Rússia é, na verdade, bastante resiliente, que é realmente muito forte e que tem sim capacidade de reagir e responder ao que o Ocidente faz, então, claro, não seria só uma parte da narrativa russa, desse estereótipo sobre a Rússia, que começaria a desmoronar. Isso inevitavelmente colocaria em dúvida todas as outras partes também.
É por isso que eles se agarram a essa ideia, e se agarram com tanta força. É uma narrativa que a própria história da Rússia desmente, que é extremamente frágil, e que se fosse de fato confrontada, desmoronaria quase imediatamente. Mas a questão é que ela nunca é confrontada. But the point is, it is never confronted. It's fed. It's like every year we. É algo alimentado. Todo ano a gente vê de novo essa mudança em como devemos pensar sobre os russos. E na minha percepção, existem dois aspectos nisso. Um deles é o que chamamos de russofobia. Mas fobia, claro, implica medo, certo? E existe sim um elemento de espalhar medo em relação aos russos. É aquela ideia de que amanhã eles vão estar em Portugal, que se a OTAN não for forte o bastante, eles vão tomar conta da Europa inteira. Os Bálticos, a Polônia, a Alemanha, de novo, toda a Europa, entende? Essa é a parte do medo. Mas depois vem a parte do ódio, aquela coisa de dizer não, eles são primitivos, são simples, fáceis de derrotar, burros, bêbados, certo? E isso, obviamente, vem de algo que não é medo. E essas duas coisas parecem coexistir ao mesmo tempo, criando essa necessidade no Ocidente político de exigir que a gente acredite, ao mesmo tempo que eles são incrivelmente fracos, mas também a maior ameaça. Com certeza. A ideia central da russofobia é passar a sensação de que a Rússia é um país fundamentalmente mau. Então, se ela faz algo ruim, isso seria apenas uma manifestação desse mal inerente. E esse mal nunca muda. A lógica é, a Rússia é má, é militarista, é agressiva. Isso a torna perigosa. Mas, ao mesmo tempo, ela seria atrasada, inferior, primitiva e até absurda. Ou seja, tudo o que precisamos fazer é encarar os russos, e por definição, eles vão fracassar. Por isso, dizem que precisamos ser fortes para enfrentá-los. E se formos fortes, vamos vencer. Basicamente, é para isso que serve a russofobia, para mobilizar a opinião pública ocidental, dizendo às pessoas no Ocidente que os russos são, ao mesmo tempo, maus, perigosos, ridículos e fracos. Assim podemos enfrentá-los e vencer. Devemos enfrentá-los para nos proteger. E podemos enfrentá-los porque, se o fizermos, é certo que venceremos. E eles, com certeza, perderão. O mais interessante disso tudo é que é algo que não precisa ser dito explicitamente. É algo que atravessa todo o desenvolvimento político como um fio condutor. E, na verdade, como você mostrou na sua apresentação, isso vem acontecendo há pelo menos 200 anos. É uma corrente de fundo que nunca desapareceu. Não, a gente nunca se livrou disso de novo, porque isso nunca foi realmente enfrentado. E, infelizmente, acabou contaminando boa parte do debate público sobre a Rússia. Quero dizer, mesmo pessoas que não têm uma postura hostil em relação à Rússia acabam absorvendo muitas dessas narrativas. Eu falei sobre livros e filmes, e havia ainda mais livros e filmes que eu poderia ter comentado, em que a gente vê narrativas russófobas se infiltrando na história, nos personagens. Mesmo quando dá para perceber que o que os autores estão tentando fazer, ao escrever esses livros ou filmes, é simplesmente entreter, ou algo do tipo, e não exatamente mobilizar a opinião pública contra a Rússia. Mas esse é o ponto com o Enrico Tocco. Olha, faz parte da cultura. É um fenômeno cultural. Esse foi o ponto da minha apresentação. Algo que começou como uma questão política acabou se transformando numa declaração cultural e se tornou profundamente enraizado na cultura ocidental moderna. Então, os russos são sempre retratados, ou quase sempre retratados, na literatura e no cinema ocidentais, de uma forma muito específica. A menos que seja o russo que sai da Rússia e trabalha contra a Rússia, né? Esse é o russo bom, exato. E, de novo, isso é algo que eu comentei durante a apresentação. Já que a Rússia é considerada má, por definição, para um russo ser bom, ele precisa se voltar contra a própria Rússia. E, mais uma vez, eu dei exemplos de filmes e obras literárias em que o russo bom se volta contra o seu país. Um russo que é leal à Rússia é, por definição, mau, porque a própria Rússia
é má. Isso acaba colocando uma pressão enorme sobre os próprios russos e sobre parte da inteligência russa, porque, para serem aceitos no Ocidente, eles precisam mostrar ao Ocidente que são contra o próprio país. Por outro lado, a gente teve uma conversa interessante com colegas russos, em que alguns deles disseram que os russos que criticam o governo da Rússia são russófobos. É meio interessante essa reação contrária, porque eu diria não é isso que a gente quer dizer. A crítica ao governo russo, seja ao czar, à União Soviética ou ao governo atual, não deve ser colocada tudo no mesmo saco, certo? Como você vê isso? Eu concordo. E acho que há um erro grave e um perigo muito, muito grande aqui. Porque dá para perceber que algumas pessoas estão usando tudo isso, dentro da Rússia, basicamente para reprimir a dissidência e silenciar o debate. E acho que nós dois já vimos manifestações disso que são bem preocupantes. Mas a gente também precisa assumir uma parte da responsabilidade no Ocidente. Porque essa ideia de que um bom russo é aquele que é contra o governo torna muito mais difícil para os russos conduzirem a própria conversa interna sobre o desenvolvimento da sociedade deles. Porque se um russo quer ser aceito no Ocidente, mesmo sendo leal à Rússia, ele sente que precisa criticar de um jeito que talvez não faria se fosse deixado em paz. Enquanto outros russos podem reagir a essas críticas dizendo, olha, o que você está dizendo não é porque ama a Rússia e é patriota, é porque está agindo em nome do Ocidente. Isso mostra como tudo isso é um tipo de ping-pong sociológico, né? Um vai e vem constante em que essas comunidades se influenciam mutuamente e diferentes partes dentro delas também se influenciam. E isso, infelizmente, pode acabar gerando um ciclo de retroalimentação que leva à militarização ou a resultados negativos. O que você acha? O que poderia ser feito para dos dois lados? Bom, vamos dizer do lado russo, porque vamos assumir que... Não, na verdade, você tem razão. Essa russofobia nunca foi realmente enfrentada. Então, o que poderia ser feito do lado russo para dizer algo como, ei, pessoal, que tal a gente desconstruir algumas dessas coisas? Certo. Bom, antes de tudo, o primeiro ponto que você levantou é muito importante, porque a russofobia tem sido desastrosa para os russos e também para o Ocidente. Um dos motivos fundamentais pelos quais nunca conseguimos garantir uma paz estável na Europa, desde a Revolução Russa e depois dela, é justamente porque essas ideias e temas russofóbicos continuam circulando sem serem questionados. E no fim das contas, eles sempre acabam nos levando a algum tipo de confronto com os russos. Porque veja bem, se você enxerga a Rússia como algo maligno, então nunca vai conseguir aceitá-la ou chegar a um entendimento com ela. E do ponto de vista russo, claro, isso também foi um desastre absoluto. Significa que melhorar as relações de forma duradoura, as relações com o Ocidente, é impossível por causa dos sentimentos russófobos no Ocidente e também pelos problemas internos dentro da própria Rússia que esses sentimentos acabam gerando. Agora aqui a gente chega a um problema fundamental. Os russos nunca enfrentaram de verdade a russofobia de uma forma adequada. Se a gente volta para o começo do século XIX, quando Kustini escreve A Rússia, em 1839, o governo do czar fica completamente perdido. Eles não sabem o que fazer. Tinham acabado de ver aquele livro terrível escrito sobre a Rússia. They've seen this terrible book written about Russia. They make a half-hearted and very, very ineffective. Eles fazem uma tentativa meio sem vontade e muito, muito ineficaz de responder a isso, que ninguém leva a sério. E esse tem sido, infelizmente, o padrão que os russos vêm mostrando desde então. Os russos enxergam as relações com o Ocidente apenas em termos de política de poder. Eles acham que se existem tratados, se há acordos, se ministros das relações exteriores e presidentes se reúnem,
Se há vínculos econômicos estabelecidos, isso já basta. Eles parecem não entender que essas ideias, esses sentimentos russófobos que existem em relação a eles, precisam ser enfrentados. Claro, pelo próprio Ocidente em última instância, mas também pelos próprios russos. Outra coisa que você mencionou numa conversa anterior foi que a Rússia tem essa tendência de pensar nas relações com o Ocidente de forma racional, racionalista, certo? Tipo, se a gente apresentar isso ou aquilo por tempo suficiente, em algum momento vai haver uma discussão sobre o assunto. Se oferecermos certos tipos de tratados, dá para negociar, dá para chegar a um acordo, se houver vontade. É uma abordagem racional, partindo da ideia de que o outro lado também age de forma racional. Mas se a tese estiver certa, de que a russofobia está profundamente enraizada em várias sociedades ocidentais, então o grande problema é que isso não se baseia na racionalidade, e sim nas emoções. E você acha que isso é algo compreendido na Rússia? Do you think that is understood in Russia? I wonder sometimes, but I think that there are two. Às vezes eu fico pensando, mas acho que tem duas coisas acontecendo aqui. Primeiro, os russos são muito racionais na forma como conduzem a diplomacia e a política externa. Muito racionais mesmo. Eles são totalmente focados no próprio interesse. E têm muita dificuldade em entender que nem todo mundo é assim, que percepções, ideias e emoções têm um peso muito grande no Ocidente. Então eu acho que esse é um dos problemas conceituais que os russos enfrentam. Conceptual problem that the Russians have. But I think there is another one, and it goes back to. Mas eu acho que tem outro ponto, e ele volta a algumas das questões que a russofobia levanta. Porque a russofobia realmente identifica problemas que existem de fato dentro da sociedade russa. Quero dizer, a Rússia sempre foi um país profundamente autocrático. Teve organizações de polícia secreta, teve, campos de trabalho forçado e coisas desse tipo. Então, um dos problemas fundamentais que os russos enfrentam ao tentar lidar com a russofobia é que, para enfrentar a russofobia, eles precisam encarar verdades sobre eles mesmos, o que já é algo desconfortável. Mas claro, eles também perceberam, basicamente desde os anos 50, que quando encaram essas verdades, o Ocidente interpreta isso como uma admissão de que a análise russofóbica original estava certa. Sim, e claro que tivemos estadistas soviéticos muito importantes que realmente tentaram enfrentar os problemas do Estado, e esse foi Mikhail Gorbachev. E o último embaixador dos Estados Unidos na União Soviética, Jack Matlock, vive repetindo o mesmo ponto. A Guerra Fria não foi vencida. Ela foi encerrada lá em 1989 por meio de uma série de tratados, porque era do interesse mútuo. A dissolução da União Soviética aconteceu por motivos parecidos, mas diferentes, 2 anos depois. E então o Ocidente reescreveu todo o roteiro, toda a história. Mas aí, de certo modo, esse tipo de resultado, e esse tipo de homem que tentou mudar as coisas e começou a enfrentar os problemas, isso não acabou sendo usado de novo como uma forma de provar que os russos são maus? As a way to prove that the Russians are bad. Yes, that is absolutely correct. And of course, it is one of the. Sim, isso está absolutamente correto. E claro, esse é um dos motivos pelos quais, na Rússia de hoje, o Gorbachev é visto por muita gente como um traidor. Porque ele começou a encarar problemas reais, concretos, que existiam dentro da sociedade russa. Mas ao fazer isso, ele acabou parecendo confirmar para o Ocidente a ideia de que a sociedade russa realmente tinha esses problemas e que a narrativa russófoba sobre a Rússia estava certa o tempo todo. Na minha opinião, o que teria sido necessário para alcançar uma mudança de fato bem-sucedida e duradoura seria o Ocidente ter reagido, ou melhor, ter respondido de uma forma completamente diferente. Assim como os russos, naquela época, estavam enfrentando verdades sobre si mesmos, o Ocidente também precisava fazer o mesmo. Encarar as próprias verdades. As verdades sobre a sociedade ocidental e os problemas que existem dentro dela, mas também as verdades sobre a política externa ocidental durante a Guerra Fria. A gente teve uma conversa, por exemplo,
sobre como começou a Guerra Fria e sobre o fato de que houve propostas soviéticas pela neutralidade da Alemanha, uma Alemanha unida e neutra, lá nos anos 40 e 50, e também sobre como isso tinha sido acordado, no início, entre os aliados da guerra, incluindo a União Soviética, e como acabou não sendo feito. Mas claro, no Ocidente nunca houve uma reavaliação de nada disso. A suposição era que o Ocidente sempre esteve certo durante toda a Guerra Fria e que os russos sempre estiveram errados. E agora vêm os russos dizendo que precisam mudar a economia, que precisam trazer a democracia para o sistema político deles, que precisam encarar a verdade sobre o próprio passado. E isso, para muitos, seria a prova de que nós sempre estivemos certos em tudo desde o começo. We've been right in everything all along. Em vez de o Ocidente político agir com humildade e dizer algo como obrigado por finalmente entenderem, eles disseram a gente sabia. Quando o Gorbachev falou algo como a gente ainda não aprendeu a usar a liberdade, ele realmente disse isso. E aquilo foi a prova definitiva de que nós estávamos errados e eles certos, do lado certo da história, mais uma vez. Sim, uma sociedade muito sofisticada, altamente instruída, que era o que a Rússia tinha se tornado naquela época, foi tratada de uma forma inacreditavelmente paternalista e condescendente. Não era vista como uma sociedade madura e plenamente desenvolvida. Era vista como uma sociedade que precisava ser controlada, guiada e até cuidada pelo Ocidente, para ser colocada no caminho certo. E claro, se a gente se aproveitava de algumas coisas no processo, bem, isso era visto como uma recompensa totalmente justificada pelo esforço que estávamos fazendo para guiá-los dessa maneira. For the trouble we were taking to guide them in that fashion. But then we never did that, did we? I mean, it's now. Mas a gente nunca fez isso, fez? Quer dizer, hoje todo mundo sabe que a Rússia até queria entrar na OTAN. Eles nunca foram contra cooperar com a OTAN. Eles queriam fazer parte dela. A ideia era ter, uma casa comum, de Portugal até Vladivostok. E isso não aconteceu. Mas como Jeffrey Sachs vive lembrando, o Ocidente, e especialmente Washington, fez isso pela Polônia. Fez por todos os países do antigo bloco oriental, menos pela Rússia. Você acha que isso também faz parte dessas narrativas russófobas? Ou tem outra coisa acontecendo aí? Bom, antes de tudo, tem uma outra questão. Se os Estados Unidos trouxessem a Rússia para dentro da OTAN, isso significaria colocar outra grande potência dentro da aliança, uma potência que rivalizaria com os próprios Estados Unidos. Porque, nesse caso, a Rússia seria o único país dentro da OTAN. Na verdade, seria o país dentro da OTAN com um nível de poder que os Estados Unidos não conseguiriam superar. Quero dizer, ela continuaria sendo uma potência nuclear. Continuaria sendo o maior país do mundo em extensão. Continuaria tendo forças armadas poderosas, indústrias fortes. Então, do ponto de vista simples, de preservar a posição americana como grande potência e como hegemonia dentro da OTAN, não dá para ter os russos lá dentro. Então esse foi um dos motivos, e eu acho que foi o principal. Mas foi muito fácil de vender, especialmente para os europeus. Porque você diz para eles, olha, a gente não pode esquecer que a Rússia é basicamente má. Sempre foi má. Continua sendo má. A gente pode até tentar, de boa vontade, torná-la melhor, mas no fim das contas, temos que aceitar a possibilidade de que, por ser má, ela vai voltar a fazer coisas ruins. Então não dá para tê-la na OTAN, porque se fizermos isso, estaremos colocando um animal selvagem dentro do nosso belo jardim. E isso, claro, nunca foi dito em voz alta, né? Mas essa era a ideia, ou pelo menos é o que se diz, que esse era o subtexto, algo meio que entendido e compartilhado dentro desse universo cultural que é o Ocidente político. Por isso nem se tentava. Mesmo assim, os anos 90 foram fascinantes, né? O Gorbachev basicamente seguia tudo o que diziam para ele sobre qual era o tipo certo de terapia de choque. E o Vladimir Putin, bom, recebeu aplausos de pé no Bundestag, na Alemanha, foi o primeiro a ligar para o George W. Bush depois do 11 de setembro, dizendo, estamos com vocês, vamos ajudar.
E nós estávamos lá. Mas ainda assim não deu certo. Não convenceu o Ocidente político de que essa Rússia deveria ser integrada e não isolada. Pois é, e nem poderia ser diferente, porque voltamos àquela ideia de que o bom russo é o que escolhe o Ocidente. O mau russo é o que continua fiel à Rússia, porque a Rússia é vista como o mal. Mas o bons russos escolhe o Ocidente em vez da Rússia. Contra a Rússia. É claro que o governo russo não faria isso. Exatamente. Mas veja, é aí que está a questão. Se for o Boris Yeltsin, o Yegor Gaidar, o Mikhail Gorbachev ou o Putin no começo, eles estão tomando medidas que vão contra os interesses históricos da Rússia. E isso prova que talvez não sejam pessoas totalmente boas, porque ainda são afinal o governo da Rússia, mas estão tentando agir pelo bem. Só que quando começam a defender os interesses nacionais russos, aí, claro, passam a ser vistos como maus, porque estão se alinhando com aquilo que desde o início é considerado o mal. Nesse sentido, a russofobia acaba sendo uma ferramenta muito conveniente para manter algum tipo de estrutura comum entre essas diferentes partes do chamado Ocidente político. Porque, de um lado, se ela der certo, no fim das contas, levaria à dissolução da Rússia. Ou seja, o objeto, o alvo, simplesmente deixaria de existir. E se isso não acontecer, aí isso serve como prova de que os estereótipos são verdadeiros. Eles são maus, estão lutando contra nós. Estão invadindo a sua mente, porque, claro, o mal é assim. O homem acordou um dia tomado pela raiva e resolveu invadir. Então é um ciclo que se alimenta sozinho, não é? É um ciclo que se reforça sozinho, e é por isso que continua existindo. Porque sempre oferece ao Ocidente uma explicação conveniente para qualquer coisa que aconteça. Então, se o Ocidente faz algo errado, se age de um jeito que provoca uma crise, no fim das contas, ainda assim, a culpa é da Rússia. Se a gente partir do princípio de que essa análise, ou, vamos chamar assim, esse diagnóstico do problema, da doença que está por trás de parte do problema sociológico, se a gente assumir que isso está certo, e que não somos só dois malucos isolados numa cabana no meio do mato, quer dizer, vai saber, né? Mas vamos supor que esteja certo. O que você diria? Quais seriam alguns dos antídotos ou algumas das intervenções que a Rússia poderia adotar, ou a China, ou o grupo dos BRICS, para ajudar esse paciente psicológico relutante a, digamos, seguir na direção certa? Eu realmente acho que os russos deveriam ser muito mais firmes em denunciar isso. E acho que eles deveriam fazer isso em todos os fóruns internacionais. Não só nas conversas diretas com os europeus e os americanos, mas em todos os espaços, nas Nações Unidas, entre os países do Sul global. Aliás, acredito que nesses lugares, eles encontrariam um público bastante receptivo. Todas essas sociedades já foram vítimas de racismo. Elas entendem muito bem como o racismo funciona. No caso da Rússia, o racismo pode ter uma origem diferente. Talvez seja uma construção mais artificial. Mas ainda assim é racismo, e funciona de maneiras muito parecidas com o próprio racismo. E claro, não haveria nada mais devastador, digamos, no Reino Unido, do que o ministro das Relações Exteriores da Índia, numa entrevista, ir até a embaixada britânica e dizer: "O que vocês estão dizendo sobre os russos é totalmente inaceitável, porque é completamente e absolutamente racista. E eu não vou aceitar que falem assim de outra nação, de outro país." Se isso acontecesse, e se dissesse de forma ampla, isso causaria choque e provocar uma reação. Então, essa é uma coisa que os russos poderiam fazer. A outra, e essa é a parte mais difícil, é que eles precisam continuar fortalecendo a própria sociedade. Quer dizer, isso é óbvio. E eles precisam estar muito focados nisso. Precisam construir o país de um jeito que eu diria desenvolva a democracia e a sociedade deles, de formas que claramente não combinam com a propaganda,
com essa narrativa russófoba. Porque, se a Rússia é uma democracia, então ela não pode ser uma tirania. E não dá para dizer de forma realista que os russos são cúmplices da própria opressão. Quer dizer, Isso é uma coisa que Sr. Coisa se pode for. e a terceira coisa que os russos realmente precisam fazer é promover a própria cultura deles no Ocidente. O que, aliás, é muito difícil neste momento. E também promover contatos com o Ocidente, o que é ainda mais difícil. O fato de que a primeira medida que a União Europeia tomou dentro da política de sanções foi impor uma proibição de voos. Pois é, mostra que, no fundo, o Ocidente entende o quanto esse conceito de russofobia é frágil. Então, sabe, o motivo que eles dão para banir a RT e outras coisas, para banir a cultura russa, para banir a música russa, é sempre o mesmo. Ah, é propaganda. Porque, segundo eles, vão mentir, né? Vão mentir, e a nossa população, que seria suscetível e burra, o que na verdade tem até um certo racismo aí, que eles acabam aplicando contra o próprio povo, seria burra demais para entender as coisas, então precisa ser protegida. Mas vamos deixar isso de lado. Não se trata só de desinformação, certo? Também existe esse medo de que, sabe, talvez a Rússia real possa desmentir todos esses estereótipos sobre o que é a Rússia. Então é preciso evitar o contato. E a gente não vê isso acontecendo com os chineses. A gente não vê isso acontecendo com... Claro que não com... Bom, na verdade a gente vê isso também com o Irã, né? Como o Ocidente tenta impedir que as pessoas descubram o que é de fato o Irã. Então existem essas barreiras que garantem que os estereótipos continuem e que o contato humano, de pessoa para pessoa, seja o mais difícil possível. Eu acho que esse é, na verdade, um dos maiores motivos de esperança. Porque o fato de o Ocidente reagir dessa forma, exatamente como você descreveu, mostra o quanto essa visão russófoba é, no fim das contas, frágil. E os líderes ocidentais, mesmo que em algum nível compartilhem dessa visão, no fundo eles sabem que ela é frágil e falsa. E que, se for realmente confrontada com fatos concretos sobre a Rússia real, ela vai desmoronar. E toda essa indústria da desinformação que foi construída no Ocidente foi, em parte, criada para impedir que os ocidentais entendam e descubram as realidades reais da Rússia. Eu me lembro muito bem de 2018, quando teve a Copa do Mundo na Rússia. Naquela época, o governo britânico fez um enorme esforço para desestimular os torcedores ingleses, os fãs de futebol, de irem para a Rússia, onde poderiam ver tudo com os próprios olhos. E isso, para mim, já mostrava que, em algum nível lá no fundo, a elite britânica, o establishment britânico, sabe muito bem que a imagem que eles têm da Rússia não é verdadeira. Quer dizer, parece algo muito simples, mas no fim das contas, uma das coisas mais importantes é trocar ideias com os russos, com os ucranianos, com os franceses e com os alemães e garantir que as pessoas vejam como esses lugares realmente são. Pode parecer meio insatisfatório, mas é isso que essa coisa da russofobia faz. É o que qualquer forma de racismo faz. Tenta separar as pessoas umas das outras. Sim, e claro que a União Soviética contribuiu para isso, porque tornava muito difícil para as pessoas irem até lá e ainda mais difícil para quem queria sair. O resultado é que durante todo o tempo em que existiu, o conhecimento sobre a Rússia era muito, muito limitado no Ocidente. Hoje, esse problema não deveria mais existir. Mas a gente vê que, na primeira oportunidade, as barreiras voltam a ser erguidas. Só que agora, por nós. Como eu disse, essa é uma jornada difícil. Mas o que a gente precisa lembrar é que no Ocidente, a maioria das pessoas tem uma ideia muito clara do que acham que é a Rússia, certo? É um país sobre o qual as pessoas acreditam saber muita coisa. Só que, na verdade, grande parte do que elas sabem
talvez a maior parte, está completamente errada. Então, é uma realidade muito frágil. Você quer manter essa realidade frágil. Todo mundo acredita em algo, tem certeza de que é verdade, e não se depara com o que é de fato, porque as coisas não são do jeito que as pessoas imaginam. E aqui a gente tem o problema do chamado efeito Dunning-Kruger, que em geral, quanto menos a pessoa entende sobre um assunto, maior a chance de achar que sabe muito sobre ele. É algo lamentável, mas também é algo natural de acontecer. Exatamente. Então, só o fato de perceber que a gente deveria estudar mais o outro lado já é, claro, algo que vai contra as narrativas russófobas. Mas, sim, eu acho que todos esses são aspectos muito, muito importantes desse tema. E é por isso que ele deveria ser discutido com mais frequência. Alexander, tem mais alguma coisa que você acha que a gente ainda não abordou? Is there something else that you think we haven't covered yet that we should discuss? Bom, quero dizer, a gente pode mencionar rapidamente até que ponto a russofobia corrompeu a sociedade, a nossa própria cultura. Porque, como eu disse, existem estereótipos culturais sobre os russos sendo colocados em livros, filmes e vários outros tipos de produção. Quer dizer, eu poderia falar de filmes populares, de livros conhecidos e do fato de que, como eu disse, acho que muitas das pessoas que produzem esse tipo de coisa ficariam profundamente chocadas se alguém apontasse para elas que as representações de russos nesses livros são, na verdade, racistas, por exemplo. E se você considera o racismo algo errado em si, o que, claro, a maioria das pessoas considera, então, como eu disse, isso é uma forma de corrupção. Vou te dar um exemplo específico, que é um caso extremo e talvez até um pouco esotérico. Existe uma enorme discussão crítica sobre a música de certos compositores soviéticos, especialmente Shostakovich e Prokofiev. E há um grande esforço por parte de alguns críticos musicais no Ocidente para afirmar que essa música contém todo tipo de tema antissoviético, que há mensagens codificadas dentro dessas obras e que é isso que as torna boas. Exatamente. Isso significa que um anticomunista, um antissoviético, um russófobo, pode sentar e ouvir a 10ª Sinfonia de Shostakovich e apreciá-la, porque acredita que ela transmite uma mensagem com a qual ele se identifica, como russófobo. Agora, eu acho que esse é um modo forçado de ouvir música. E no fim das contas, é também um modo corrompido. Sabe, isso mostra quantas camadas a gente ainda precisa tirar para chegar no centro do problema e como essa jornada vai ser difícil. Mesmo que a decisão fosse tomada, levaria décadas, não é? Isso exigiria um acordo enorme. Vamos passar rapidamente para um meio mais popular. Eu comentei, durante a nossa conversa na apresentação que fiz, sobre como uma certa imagem, uma imagem russofóbica que foi criada, mostra que a mulher russa, boa, virtuosa, escolhe o Ocidente. Enquanto isso, as outras mulheres russas são retratadas como depravadas, más, assassinas e cruéis. E é impressionante como essa imagem de um certo tipo de mulher russa é forte. A gente vê, por exemplo, no Reino Unido, nos últimos 10 anos, uma série de televisão chamada Killing Eve, em que a personagem principal é uma jovem assassina em série, psicopata e também depravada. E claro, ela é russa. Eu não vi isso. Ela é. Mas, na verdade, se você olhar para o enredo da história, não há motivo nenhum para ela precisar ser russa. A trama funcionaria do mesmo jeito. Todo o conceito funcionaria. O drama de televisão inteiro funcionaria igualmente bem se ela fosse inglesa. Então, por que fazê-la russa? Por que identificá-la como russa logo de cara? Agora, os criadores dessa série, eu tenho absoluta certeza, não tinham a intenção de criar tensões no campo geopolítico. Eles não achavam que estavam fazendo nada fundamentalmente racista, mas seria melhor se percebessem que estavam. Você deu aquele outro exemplo, claro, do James Bond, do Ian Fleming.
e de como Moscou contra 007 é um dos filmes em que ele realmente usa isso. Mas talvez ele mesmo tenha percebido que isso não era exatamente a melhor coisa a se fazer. E nos filmes seguintes, as coisas começaram a mudar. Você pode só. Isso tá certo. Então, o romance original, Moscou contra 07, foi lançado em 1957. Ele traz todos os clichês russófobos de que a gente falou. A Rússia é o mal, é agressiva, militarista, tirânica. Os russos são depravados, cúmplices da própria opressão. Mesmo quando jogam xadrez bem, isso é visto como algo sinistro, porque provaria o quanto são astutos e enganosos. E claro, no centro de Moscou contra 07, tem a bela e virtuosa mulher russa que foge para o ocidente. E tem também a russa má, depravada, na verdade feia, Rosa Klebb, que é a assassina da Smash, a executora, uma agente completamente maligna. Utterly evil operator. So you had all of the Russophobic tropes. Então aí você tem todos aqueles clichês russófobos. Agora o Ian Fleming, que minha mãe conhecia, com o tempo começou a ficar cada vez mais preocupado com isso. E ele começou a perceber, porque era um homem inteligente e sensível, o que ele vinha fazendo. Quando os filmes começaram a ser produzidos, ele já estava mudando de opinião. Por isso, os filmes feitos enquanto Fleming ainda estava vivo, e na verdade por muito tempo depois, tomam cuidado para não identificar os russos como os inimigos. E o mesmo vale, aliás, para os últimos livros do James Bond escritos por ele. Então, os russos e aquela agência russa contra a qual James Bond luta, que é totalmente fictícia, aliás, a Smash, são substituídos pela Spectre, que é basicamente uma organização criminosa. Which is essentially a criminal organization. Now, I happen to know that Fleming. Eu sei, por meio da minha mãe, que o Fleming tinha plena consciência do que estava fazendo. Ele tinha grandes dúvidas sobre a Guerra Fria. E algumas das ideias que aparecem nos primeiros livros dele, ele nunca chegou a renegar, até porque isso significava muito dinheiro para ele. E o livro, Moscou contra 007, era o romance favorito do John F. Kennedy. Então ele não podia simplesmente rejeitar aquilo. Mas ele se sentia desconfortável com isso. E começou a mudar bastante as suas opiniões políticas. No fim da vida, e isso é um fato quase desconhecido, ele acabou se tornando um apoiador da Revolução de Castro em Cuba. Foi mesmo. Sim. É uma pena. Bom, tudo bem. Mostra que nem tudo está perdido. Mostra que as pessoas podem mudar e que a introspecção e a reflexão sobre o que fazemos e como pensamos sobre os outros realmente podem ajudar. Na verdade, é uma nota bem esperançosa para encerrar. Alexander, claro, você é um dos dois rostos do The Duran, e é lá que o pessoal deve ir, o canal The Duran no YouTube, e também o seu próprio canal, Alexander Mercouris, com o seu nome. Tenho certeza de que quem está assistindo já sabe disso. Você tem um programa brilhante, todos os dias. Muito generoso da sua parte dizer isso, Pascal. E você também tem um programa excelente. Eu te ouço todos os dias, e eu também. Obrigado. Pessoal, apoiem o The Duran, Alexander Mercouris e o seu colega Alex Christoforou. Alexander, foi um grande prazer ter você aqui. Muito obrigado mesmo, Pascal. Thank you. Thank you very much, Pascal.